sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, esse é Célio Ron. E bom, hoje o tema escolhido então em comemoração aos 80 anos do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial. Então vamos falar, né, o que foi o Dia da Vitória e como é que foi, né, que se desenrolou a Segunda Guerra Mundial e o papel dos comunistas na Segunda Guerra Mundial, né? Vamos relembrar então, né, quem foram os verdadeiros vencedores da Segunda Guerra Mundial e relembrar a história, né, que muitas vezes é um pouco mal contada, né, não é mesmo, Célio, que a gente observa por aí? Bom, se é para falar de vitória, então vamos falar, se amanhã dia 9, hoje ainda é dia 8, amanhã dia 9 é o grande dia da vitória no mundo. De fato é. A humanidade, quando ela comemora 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, ao menos na Europa, né? E a derrota do nazifascismo, eu acho que isso foi a maior vitória que a humanidade teve nesses últimos 1000 anos, sei lá. Porque, imagina, foi uma guerra que, claro, existe alguma diferença de idades, mas que matou entre 60 a 75 milhões de pessoas. Foi a guerra mais bárbara que a humanidade já enfrentou. Aí foi queimado muita gente viva, foi morto, massacrado de todas as formas, tanto pela Alemanha nazista, como pela Itália e pelo Japão, que eram os 3 países que compuseram o eixo, os países do eixo. Então eu acho que a humanidade conseguiu se livrar dessa barbárie, dessa truculência, dessa violência que durante 6 anos perdurou no mundo, apesar de na Alemanha e na Itália já antes, internamente, o problema já existia do nazifascismo muito antes, e no próprio Japão, mas, então por isso que eu acho que temos tudo a comemorar. Eu acho que a humanidade tem que relembrar com muito entusiasmo esses 80 anos. Foi a maior vitória que a humanidade teve. E aí, claro, com essa divergência, o Ocidente comemorou hoje, e a União Soviética, a Rússia, como é parte da antiga União Soviética, comemora amanhã, no dia 9 de maio. Então, eu estou muito feliz também com essa data e podemos falar disso sim. Vamos ver o que nós vamos conversar sobre a Segunda Guerra Mundial e esse Dia da Vitória. Bom, então, eu penso que a gente poderia começar falando que gostaria de relembrar um pouco sobre fatores principais da Segunda Guerra Mundial, como que se desenrolou a guerra, relembrar um pouquinho esse fato histórico, que é extenso, né? Então tem que ser um breve resumo do Mas você vai me ajudar, né? Tudo não vai me bem, deixar sozinha aqui, tá? Me ajuda. Pode ser? Pode ser. Olha, a gente, para recordar a Segunda Guerra Mundial, essa tragédia humana que foi a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, a gente precisa recordar por que ela aconteceu. Precisamos ver os antecedentes. Ela tem causas que originaram a Segunda Guerra Mundial. Primeira causa é porque havia a disputa da Primeira Guerra Mundial foi uma disputa interimperialista, de potências imperialistas. E esses problemas de disputa interimperialista não estavam resolvidos, né? Então, existiam. E a Alemanha, claro, por isso que Hitler se aproveitou e criticava muito o Tratado de Versalhes, que, de certa forma, foi imposto, claro, para a Alemanha como uma das perdedoras da Primeira Guerra Mundial. E a Inglaterra, que era uma das vencedoras, impuseram à Alemanha esse Tratado de Versalhes, e a Alemanha nunca aceitou isso. Então, havia ainda disputas entre essas potências capitalistas. Mas, associado a isso, é o surgimento do fascismo na Itália, que o Mussolini toma o poder a partir de 1922, e na Alemanha ascendem os nazistas ao poder em 1933. E ambas, claro, potências, ideologias extremamente radicais, ultranacionalistas, e ideologias que visavam expandir, ampliar suas nações, seus países e criar grandes impérios. Então isso foi muito antes da guerra começar. A Alemanha e a Itália e o Japão já fizeram uma aliança entre eles, né, e dividiram o mundo, o planeta, né? Então ficaria para a Itália
tomar aqueles países do Mediterrâneo, norte da África, e os países vizinhos da Itália, mais na região dos Balcãs, e a Alemanha tomaria a Europa e a Rússia e a Polônia, né, a União Soviética, desculpa, na época, e o Japão tomaria os países da Ásia, a China, né, e Oriente, então especialmente uma região da Indochina, os demais países ali do Pacífico, né, então as ilhas do Pacífico, a Malásia, a Indonésia, todos os países que compõem a região da Ásia e do Pacífico, essas ficariam então para o Japão. Então eles já subdividiram assim. E à medida que começaram a trabalhar isso, a Itália já avançou sobre o norte da África, né, invadindo esses países do norte da África, como Líbia, Nigéria, todos os países do norte ali da África, tomou conta desses países, e até o Egito, né? E também dos países do Mediterrâneo. Então, os seus vizinhos, como ali os países dos Balcãs ali, como Grécia, Iugoslávia não ainda, a Albânia, esses países ali em volta, né? Então, e a Alemanha tomaria a Europa, e claro, com o objetivo de que o Hitler sempre ostentou esse anticomunismo, né? De tomar, e o racismo dele de acabar com os povos eslavos. Ele sempre entendeu, na Hitler, que os eslavos seriam uma raça inferior, como ele chamava, um povo inferior, porque ele queria a raça ariana e estender a raça ariana para a Rússia. Então o sonho dele de construir um império de 1000 anos era tomar a Europa, e a Rússia seria a principal para alimentar esse povo, a Rússia e a Polônia. Porque na Rússia tinha as terras da Ucrânia, tinha as terras da Bielorrússia, e da parte da Rússia Ocidental, que seria uma fartura para produzir trigo e alimentos para essa Alemanha, esse Império Alemão. Então esse era o sonho do Hitler. E o Japão, claro, consolidar seu império lá no Oriente, que invadiu a China, e especialmente a China foi uma grande vítima do Japão nesse período todo, né? E aí começou tudo, né? Então eles começaram a colocar em prática as suas políticas. A Alemanha já, lá por 1936, ela bombardeia, ela ajuda o governo de Franco, que era um ditador lá na Espanha. Eles bombardearam algumas cidades da Espanha, porque a Revolução Espanhola estava querendo botar abaixo esse general Franco, que era um general extremamente ditador e sanguinário, e o Hitler ajudou esse general. Então já começou a bombardear a Espanha, especialmente aquelas cidades onde a Revolução estava acontecendo, né? Posteriormente, em 1938, né, ele anexa a Áustria, né? Ele simplesmente tomou a Áustria, o exército avançou sobre a Áustria, e que eles chamaram essa anexação, como é que é? Auschwitz, é isso? Fala alemão? Em alemão não vou saber o nome. Se tiver um alemão aí, nos fale. Tá. E depois, já no ano seguinte, em 1939, e o lamentável é que as potências do Ocidente, por exemplo, a França e a Inglaterra, e os Estados Unidos, que eram as grandes potências capitalistas do Ocidente, eles, sobre a Áustria, eles simplesmente ficaram quietos, apoiaram tacitamente. Mas na segunda, quando o Hitler avança sobre a Tchecoslováquia, ele ocupa a região conhecida como a região dos Sudetos, ele ocupa com o apoio com um acordo assinado na Alemanha, e assinado na Baviera, na Alemanha, onde a Inglaterra, a França aceitaram que ele ocupasse essa região. E assim ele tomou praticamente toda a Tchecoslováquia. Então, isso foi muito cruel, porque, claro, a França e a Inglaterra, eles queriam que o Hitler não invadisse elas. A França queria se ver livre, e a Inglaterra também. Acharam que então com isso eles iriam acalmar o Hitler. Mas o Hitler era um ambicioso, como quem conhece o nazismo sabe o que é o nazismo. Ele não tem limites, né? E assim
o que aconteceu? Quando esse acordo aconteceu, a União Soviética se viu muito ameaçada, porque daí a União Soviética, a Polônia e a União Soviética seriam os próximos. Porque isso o Hitler já vinha anunciando 10 anos antes. Ele queria exterminar o comunismo, como ele dizia. Ele queria exterminar o bolchevismo. Ele usava essas expressões. Então ele nunca escondeu que ele queria tomar a União Soviética. Então o que a União Soviética, para se precaver, ela achava que ela ainda não estava em condições de enfrentar as forças nazistas, ela vai e assina um acordo de não agressão com a Alemanha. Né? Isso em 1939, antes da ocupação da Polônia. Até porque temos que relembrar que era um período ainda que a União Soviética tinha acabado de também passar pela sua revolução. Sim, né? muito jovem. E o partido ainda muito jovem, né? Lá na União Soviética, e ainda precisava desenvolver suas forças produtivas. Sim, né? a indústria estava em formação ainda, a União Soviética não tinha condições de produzir tanque, armamentos, exato. Aviões em grande então, escala. A União Soviética precisou estrategicamente fazer esse acordo, né, para dar uma segurada. Muito incompreendido por alguns segmentos que até hoje não compreenderam esse acordo, mas com isso a União Soviética ganhou 2 anos. 2 anos. E a Alemanha, inclusive, quebrou, né, esse acordo. Sim, depois com a invasão. Mas por isso que vamos falar, né, eles quebrarem esse acordo e invadirem a Polônia, claro. Invadirem a Polônia, mas inicialmente não invadiram a União Soviética. Também o Hitler também tinha um certo medo da União Soviética. Sim. Sabia que era um continente, um país gigante, com uma população grande, e invadir aquilo lá também ele precisava de muitas forças. E naquele momento ele percebeu, se não se ampliasse na Europa, ele poderia usar esses exércitos desses países invadidos e sua estrutura militar e empresarial para fabricar armamento para invadir a União Soviética. E nesse meio termo ele tomou a Polônia em 1939 e depois ele não foi direto para a União Soviética, ele avança sobre os países nórdicos. Ele avança sobre os países nórdicos, na Noruega e todos os países da Europa do Norte, né? E de lá também ele aproveita, porque aí era fácil, ele invade todos os países baixos, a Holanda e seus países ali em volta, todos os países frágeis, mas ele ocupa tudo isso. E, não satisfeito com isso, ele ainda vai e invade a França. Toma a França e faz um governo fantoche. Aí os franceses levaram uma baita paulada, porque eles achavam que eles tinham negociado com o Hitler e o Hitler os poupasse. E ele não os poupou. Ele ocupou a França, criou um governo fantoche ali, e com isso ele foi se fortalecendo cada vez mais para invadir a União Soviética. Né? Nesse meio termo, claro, já antes a França e a Inglaterra tinham decretado a guerra contra o Hitler, mas a Inglaterra se resumia a praticamente, ela foi bombardeada, Londres chegou um momento que foi bombardeada, e depois ela se resumiu basicamente a alguns bombardeios. Mas não houve, a Inglaterra, ela manobrou muito, ela não queria atacar a Alemanha, ela não tinha objetivo dela enfraquecer muito a Alemanha, ela queria se aproveitar porque a Inglaterra era um país dominante naquela época. E o Churchill era um cara muito conservador e poderia se dizer quase próximo dos nazistas. Poderia se quase dizer isso. Né? Mais para frente eu quero desenvolver um pouco mais sobre isso. E daí, o que ocorreu? Então, ele sempre tentou manobrar, então ele torcia que ele queria empurrar que a Alemanha fosse atacar a União Soviética. Porque ele pensava, se a Alemanha atacasse a União Soviética, os dois iam se degladiar, iam se enfraquecer, iam se matar, e depois ficaria fácil para ele dominar a Europa. E os Estados Unidos, inicialmente, tinham esse mesmo pensamento. Os Estados Unidos estavam surgindo como potência, e os Estados Unidos ainda pior. Os Estados Unidos não eram só rivais da União Soviética, que até então os Estados Unidos não eram os grandes rivais da União Soviética. Os grandes rivais da União Soviética eram a Inglaterra e a França. Mas os Estados Unidos estavam surgindo como grande potência na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que aconteceu? Então, enquanto isso, o Hitler se sentiu à vontade, então, de fato, para invadir a União Soviética, e
em julho de 1941, então ele marcha sobre a União Soviética, pega 3.600.000 soldados alemães, mais 10 países que o auxiliaram nessa guerra que ele já tinha dominado na Europa, né, especialmente como a própria Polônia, a Romênia, a Bulgária, então, claro, também 270.000 soldados da Itália e marcha por cima da União Soviética. E aí ele achava que ele, em 15 dias, iria dominar a União Soviética. O mas sonho ele maluco teve uma dele. surpresinha, né? Nos 3 primeiros meses ele conseguiu muito. Os primeiros meses ele avançou em milhões. Nos 3 primeiros dias, ele já matou 3 ou 4 milhões de soviéticos. A matança foi enorme. Mas, então, os soviéticos tiveram perdas enormes nos primeiros meses. Milhões de soldados ficaram prisioneiros, mas todos eram fuzilados lá na retaguarda, porque a Alemanha trazia um pelotão de fuzilamento. Então, a Wehrmacht fazia o jogo, que ela prendia, ela fazia a prisão dos prisioneiros, mas entregava eles aos grupos nazistas lá atrás, na retaguarda, e que fuzilavam ou matavam com a fome. E, de repente, os soviéticos viram, aqui não tem choro. Quer dizer, aqui morre de qualquer forma. Ou tu morre na batalha, ou tu morre na retaguarda. E não se poupava criança, não se poupava mulheres, não se poupava ninguém. Então, com isso, essa Operação Barbarossa, ela vai e avança, mas ela é freada a partir do 3º mês. E aí, quando chega 20 quilômetros de Moscou, em dezembro de 1941, ela começa a ser freada em Moscou e Hitler tem a primeira grande derrota na Batalha de Moscou. E isso foi uma coisa que deu muita energia para os soviéticos, porque foi a primeira, na realidade, grande derrota do Hitler na guerra. Ele não tinha sofrido nenhuma derrota. E assim, mas isso não serviu. Por mais que ele foi expulso para recuar, mas esse recuo não foi suficiente, porque ele tinha mais de 7 milhões de soldados plantados nessa região do leste europeu e da União Soviética. Então, a União Soviética ainda tinha um grande pesadelo pela frente. E aí, em 1942, no outono de 1942, ele ataca Stalingrado, ele mudou a tática. Primeiro, para resumir, como é que ele entrou na União Soviética? Ele entrou com 3 uniões de exército. No norte, ele atacou pela região da região do Báltico, né? Ali foi um conjunto, uma união de exércitos atacaram por ali, que tinha como objetivo principal tomar a cidade de Leningrado, e pelo centro, claro, ele atacou a partir da Bielorrússia para marchar direto sobre Moscou. E na região sul, ele atacou pela Ucrânia. A primeira cidade tomada foi Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje. Sim. Para daí ele avançar sobre toda a Ucrânia e seguir para a região do Cáucaso, porque lá a União Soviética tinha toda a sua produção de petróleo. Né? E eles gostariam do petróleo. Então né? eles queriam o petróleo e com isso eles iam neutralizar. A União Soviética ia ficar sem petróleo, ela iria ficar totalmente imobilizada. Sim. Então ele criou um fronte enorme e com esses, claro, todos equipados com tanques e todos possibilitados para Blitzkrieg, né? Então tanques a tática deles. Então ele não conseguiu tomar Moscou, mas ele se reorganizou ali com os melhores, especialmente o 6º Exército Alemão, que era o melhor exército equipado deles, e aí ele marcha principalmente sobre Stalingrado, porque Stalingrado também ligava a região do Cáucaso, todo o petróleo vinha por ali, e ali era a forte indústria soviética. Então, e ali era servida por ferrovias, onde os alemães podiam trazer lá da Alemanha, lá do leste europeu, suas tropas e seus equipamentos militares. Daí foi uma guerra que durou 6 meses, a chamada Batalha de Stalingrado. 6 meses, a batalha mais sangrenta que a humanidade já teve. Essa batalha. Mais de 2 milhões de soviéticos pereceram nessa guerra. Mas essa guerra também trouxe algumas coisas interessantes na Segunda Guerra Mundial. Porque ela que já ouviu falar das bruxas? Sim, as bruxas voadoras? Já ouviu falar? As mulheres que dirigem os aviões, que dirigem aviões à noite
e desligavam os aviões para atacar, para não serem abatidos, e jogavam as bombas em cima do exército alemão. Sim, as mulheres atiradoras Não, da União daí sim, Soviética, aí também foi isso. o momento, claro, das sniper, né, das sniper, né? Snipers. Então ali elas se destacaram e as mulheres... As mulheres da União Soviética Sim, tiveram um incrível enorme papel, papel, porque ali elas pegaram juntos, né? E aí Stalingrado, a batalha foi tão grave, tão ferrenha, que a União Soviética precisava abastecer todo dia, trazer exércitos novos, pelotões novos para defender Stalingrado. Porque a Alemanha estava ali com em torno de 3 milhões de soldados, 2 milhões, deixa eu ver, em torno de quase 3 milhões de soldados que atacaram a Stalingrado. Posso estar errando em alguns dados ali, mas era mais ou menos isso. Então, de tanto que a Alemanha perdeu nessa batalha ali, ela perdeu 850 mil soldados. Quando a União Soviética conseguiu ir para a contra-ofensiva, nossa, ela cercou os exércitos alemães, e aí a Alemanha perdeu só do 6º Exército, ela cercou 250 mil soldados que foram mortos e presos ali naquele momento. Então a Batalha de Stalingrado, apesar dela ser... Então ela é uma das trajetórias mais memoráveis da Segunda Guerra Mundial. Sim. Tem a questão do norte ali da cidade de Leningrado. A tragédia de Leningrado, a gente poderia falar, foi porque eles durante 900 dias cercaram a cidade de Leningrado e não a invadiram. Olha só, a estratégia do Hitler era exterminar 3 milhões de pessoas, que era a população de Leningrado, matar ela toda na base da fome e da sede. Então ali foi uma fome que bateu nessa cidade, porque ela estava cercada, e morreram crianças, até teve canibalismo naquela cidade, porque as pessoas não tinham o que comer. Se alguém tinha comida, todo mundo brigava pela comida, e não podia sair, porque se saísse era morto. Então, olha, foi uma resistência também dessa cidade de Leningrado. Os soviéticos resistiram muito. E Stalingrado foi a virada de chave para a Segunda Guerra Mundial, porque até então a Alemanha estava tendo bastante sucesso, né, no avanço aí na União Soviética. E Stalingrado foi aquele momento, né, que Hitler viu, opa, não é tão fácil assim como a gente achava que era. Porque Hitler achava que em poucos dias ele ia tomar Stalingrado e se tornou meses, né? Até porque o exército russo, como a gente bem citou, eles tinham atiradores de elite que ficavam, né, nos prédios, e eles conseguiam atirar e acertar os tanques da Alemanha. Então a Alemanha foi perdendo também muito, né, desse fronte deles, que não estava conseguindo, né, eram mortos nos ataques da União Soviética, porque a União Soviética também tinha os combatentes ali que resistiram muito, né? Bom. E a mobilização, isso fez com que a União Soviética mobilizasse o povo inteiro, a nação inteira, porque a União Soviética, ela fez umas proezas, assim, eles tiraram 1.500 indústrias grandes com potencial para fabricar arma e deslocaram lá para além das montanhas como é que chama agora até as montanhas me ajuda, atrás, que fazem a divisão da União Soviética Europeia para a União Asiática. Então depois eu já vou me lembrar do nome. E conseguiram lá fabricar as armas. Então muitos aviões, muitos tanques e muita bomba. E com isso eles também conseguiram, foi o principal fator de vencer. E a economia soviética, o fato de ser uma economia planificada, isso também favoreceu muito a União Soviética. E o pensamento comunista, né, Montes Urais, o que eu queria falar antes, os Montes Urais. E o pensamento socialista foi fundamental também para a União Soviética resistir, porque o povo soviético entendeu que aquela guerra era por eles, era pelo povo. Eles estavam ali resistindo contra o fascismo. Eles tinham isso muito forte dentro do pensamento deles. Não era, eu tô aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não, o povo soviético lutou e resistiu e não se entregou. Os trabalhadores soviéticos, bem lembrados, os trabalhadores soviéticos foram muito para a guerra para defender suas conquistas, que eles tinham adquirido. Eles tinham adquirido muitas conquistas trabalhistas, coisa que eles não tinham nada antes da Revolução. Então, isso bem lembrado. Bom, então, né, acho que resumidamente a gente falou aí, né, claro que a Segunda Guerra Mundial é muito complexa, né, para a gente resumir em tão poucos minutos, mas
Mas eu gostaria de introduzir aqui um ponto no debate. Por que a gente ainda vê tanto os Estados Unidos, especialmente aqui para o Ocidente, como se vangloriando, como se eles fossem os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial? Por quê? Os Estados Unidos, eles se colocam como: nós chegamos no final da guerra e se não fôssemos nós, não teria sido vencido, né? Os nazistas não teriam sido vencidos. Nós que chegamos lá, matamos todos os alemães e ganhamos, né? O dia D lá, que foi o ataque, né, dos aliados à praia de Normandia, na França, para eles colocam como o dia mais importante da guerra, que foi o dia decisivo da guerra. E eles se colocam, então, como os grandes vencedores, que eles foram lá e ajudaram a coitadinha da União Soviética, que estava lá apanhando. Inclusive, alguns até falam, tem um ditado que diz que os soviéticos foram os caras lá da frente, que morreram. Os ingleses eram os cabeças e os Estados Unidos eram os que tinham a tecnologia, eles que eram bons, eles que tinham tudo. A União Soviética era ultrapassada, não tinha nada, coitadinha. Por que a gente vê esse grande discurso dos Estados Unidos sempre se colocando como os grandes vencedores, né? E da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e a gente vê tão pouco a União Soviética ganhando esse destaque? Porque a impressão que dá é que o dia D, que aconteceu lá em junho de 44, foi o fator decisor da guerra. E tudo que teve antes disso de nada valeu, né? Bem lembrada, Larissa. O Ocidente, que eu não gosto de usar essas palavras, mas que os Estados Unidos lideram, e aqui no Brasil, a nossa mídia, nós, através da Rede Globo, isso, o conjunto de consórcios da mídia brasileira, nós, durante na escola, todo esse período, nós aprendemos que o desembarque da Normandia, o dia D, que eles chamam, como que esse seria o grande dia que criou a vitória na Segunda Guerra Mundial. Isso, de fato, é um ledo, uma mentira, vamos falar, usar uma expressão clara, uma grande mentira. É uma narrativa que os Estados Unidos criaram e seus aliados, a Inglaterra, porque, na realidade, nós nem concluímos ainda antes. Quando se venceu a Batalha de Stalingrado, claro, a partir dali o exército soviético, alemão entrou em decadência. Sim. Ele entrou em decadência. E o Hitler começou a usar droga a partir dali. O Hitler, a partir daquela batalha, especialmente... Ele tomava remédios para dormir. Ele começou a ficar louco, ele começou especialmente usando tudo que é tipo de droga. Segundo, agora tem livro que... Então, assim, ele não conseguiu mais ter sossego nesse período. Claro, teve a Batalha de Kursk, que nós não falamos antes, a grande batalha de tanques, que aconteceu também depois de Stalingrado. Importante. Ela também foi ganha pelos soviéticos, sim, né? E que não tiveram nenhuma ajuda dos ocidentais. Como foi liberto Leningrado, que falamos antes, foi liberto. E quando tu fala o desembarque da Normandia, o dia D, que os americanos e ingleses comemoram, sabe onde já estava o Exército Vermelho? O Exército Vermelho já tinha liberto toda a União Soviética, já tinha liberto Kiev, já tinha liberto Minsk, já tinha liberto todas, e já estava lá no leste europeu. E vamos falar que o dia D também foi uma pressão da União Soviética para que acontecesse, porque a União Soviética estava lá, no Oriente, lutando, enquanto aqui no Ocidente, a Inglaterra, os Estados Unidos não estavam fazendo nada. Sim. E aí foi uma pressão da União Soviética: olha, vocês têm que agir, vocês têm que fazer um segundo fronte. Desde a guerra começar, desde a batalha da Operação Barbarossa, os soviéticos já exigiam que fosse aberta a segunda frente. E a Inglaterra foi o principal inimigo dela, ela não queria. O Churchill não queria, ele foi segurando. Mesmo quando os Estados Unidos já quiseram, porque os Estados Unidos começaram a perceber, fizeram uma leitura. A União Soviética está vencendo a guerra. E nós precisamos... Inicialmente eles foram abrir uma frentezinha lá na Sicília para invadir. Quando eles perceberam que os guerrilheiros comunistas iriam tomar o poder na Itália, ou com a possibilidade para
frente, tomar o poder. Eles abriram, então, atacaram na Sicília para atacar, então, a Itália. Tudo bem, conseguiram lá, então, Mussolini. Aí tem toda a história da Itália, que tem suas... A gente poderia ficar aí comentando um tempo, mas não vamos ter tempo para comentar isso. E demoraram tanto tempo para abrir essa segunda frente no Ocidente, ou seja, na Europa. Porque se eles abrem essa segunda frente, o Hitler ia ter que tirar tropas da União Soviética e deslocar para a defesa da Alemanha, e ali, a própria Itália, e isso possibilitou essa guerrinha entre Estados Unidos e Inglaterra. Não vamos abrir. Isso fez com que toda a carga pesada, todo o fardo fosse carregado pelos soviéticos ali nessa região. Então, claro, a Batalha da Normandia, ou que iniciou ali na Normandia, onde os ocidentais avançam então para a Alemanha, ela aconteceu porque já tinha um tipo de guerra fria. Os Estados Unidos viram, olha, nós temos que chegar. E havia uma disputa, claro, os Estados Unidos queriam se tornar superpotência mundial a partir daquele momento. Eles, claro, tentaram em vários momentos também dar um chega para lá na Inglaterra, porque eles tinham interesse nas colônias inglesas, em vários lugares, então eles queriam tomar parte do espólio inglês. Então, assim, por isso que, claro, os soviéticos também chegaram antes em Berlim. Porque eles podiam ter chegado muito antes em Berlim do que o exército soviético. Se eles tivessem abrido esse fronte ali logo, esse segundo fronte, eles teriam chegado talvez em Berlim muito antes. E assim os soviéticos chegaram primeiro. Então, por isso que a vitória, o dia da vitória é tão forte, esse 9 de maio, foi dentro da União Soviética e agora na Rússia. A Rússia ainda é herdeira disso. E as outras. Então, eu acho que o mundo tem que mesmo comemorar muito esse dia 9 de maio. Por que não? Porque foi uma vitória dos soviéticos e também foi, os aliados também estavam juntos. Mas ele é o dia especial porque os soviéticos perderam 27 milhões de pessoas nessa guerra, dos quais 11 milhões eram soldados, mas o restante não era soldado. A metade era população civil, população que foi fuzilada, população que foi assassinada friamente pelo exército nazista. Então a União Soviética tem grandes motivos para comemorar, os russos hoje, os países, quem é amante da liberdade, da democracia, tem que comemorar muito esse dia 9 de maio. Até para relembrar, para que ele não se repita. Porque senão, como tu disse antes, então, os Estados Unidos criaram uma narrativa, mas hoje, vamos colocar hoje, quem está na linha de frente hoje do neonazismo, do neofascismo? Essa é uma questão que a humanidade tem ensinado. Claro. Porque dentro dos Estados Unidos o neonazismo e o neofascismo é forte. Quem é esse governo americano hoje que está ali? Quem é o governo de Donald Trump? Ele é um aliado nazista. Então, não é por acaso que agora, esses dias atrás, eles estão atacando a Alemanha, dizendo que o governo alemão, um novo governo que nem se formou ainda na Alemanha, dizendo que ele está prejudicando muito a AfD, o partido nazista lá, que eles estão criando problemas para a liberdade do partido nazista. Aqui no Brasil, eles estão dizendo que a esquerda, o governo Lula, está massacrando os bolsonaristas. Então, claro, ali está havendo uma união de neonazistas. Os Estados Unidos, eles têm algo que é o soft power, né? A gente chama popularmente aí na cultura pop, né? Porque o que seria o soft power, né? Através do cinema, da arte, da música, que os Estados Unidos conseguem colocar muito, incutir na cabeça das pessoas, como se eles fossem, né, esses grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje os Estados Unidos têm uma imensa produção de filmes, de séries, falando, né, sobre a Segunda Guerra Mundial e quadrinhos e super-heróis. Pode ver que a maior parte dos heróis, né, de quadrinhos americanos são inspirados, né, na Segunda Guerra Mundial, militares, combatentes, né, aqueles caras que foram lá e derrotaram o nazismo. E eles conseguem, então, através do soft power, colocar muito na cabeça da população.
Tanto que um fato até marcante é que o dia D, ele até nem era tão comentado há uns anos atrás, né? Como um grande dia, o mais importante da Segunda Guerra Mundial. Isso começou com Ronald Reagan, quando ele faz especialmente uma campanha em prol de incentivar a população a comemorar o dia D, colocando o dia D como o mais importante da Segunda Guerra Mundial, como o ponto de virada e vitória da Segunda Guerra Mundial. Por isso que, então, eles têm essa grande comemoração desse dia, e a gente vê, então, aqui na história do Ocidente, no Brasil, as escolas mesmo, muitas vezes, colocando livros de história, trazendo esse dia como o mais importante, e às vezes apagando, por exemplo, a guerra de Stalingrado. Né? A gente vê um apagamento, então, do que aconteceu, de como a União Soviética agiu. Se você sai perguntando, talvez, para a população, a maior parte da população vai acreditar que foi os Estados Unidos quem realmente virou e venceu a guerra. As pessoas esquecem, né? Não reconhecem, ou até mesmo não foi ensinado a essas pessoas que a maior parte de tudo que ocorreu foi graças à União Soviética, né? Ao Exército Vermelho Soviético que conseguiu derrotar. Como eles nunca falaram quanto a China perdeu. Quantos chineses morreram, milhões de chineses morreram. Tanto que na China, para expulsar os japoneses, Hollywood sempre fez muito filme sobre a guerra no Pacífico, eles chamam, né? A guerra contra os japoneses. Agora, durante esse período, tanto que o exército de Mao Tse-tung, que ainda não tinha chegado no poder, e se aliou com o exército de Kuomintang, porque os dois juntos combateram a expulsão dos japoneses na China. Sim. E a expulsão dos japoneses na China enfraqueceu muito o Japão. E isso possibilitou também que, claro, que os Estados Unidos ganhassem, então, a guerra, digamos, no Pacífico. Então, pudesse expulsar. Então, eles nunca fizeram um filme... Eles se vangloriam, né, das bombas que tacaram no Japão. Eles nunca fizeram um filme, Hollywood nunca fez um filme sobre a resistência dos povos contra a ocupação japonesa. Claro. Eles nunca fizeram um filme como os coreanos, liderados na época por Kim Jong-il, como eles combateram os japoneses na Coreia. Então, o Ocidente, nossos livros de história, ou a política de Hollywood sempre foi de tapar, de esconder, de fato, isso. Então, eles são sempre os super-heróis, eles ganharam, então, eles que digamos, combateram, ganharam a guerra na Europa, como teriam ganhado depois, expulsado os japoneses de toda a região da Ásia. Você cita os japoneses, né? E eles colocam isso que não, nós que tacamos as bombas, né? Os japoneses se renderam por causa dos Estados Unidos, mas também não foi bem assim. Não, né? O Japão estava basicamente derrotado. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, de agosto de 1945, o Japão estava era questão de dizer, claro, isso acelerou a rendição japonesa, não vamos negar isso. Agora, ela era uma guerra que perdia, como também se não tivesse o desembarque da Normandia, vamos falar ali na Europa, a União Soviética queria ganhar a guerra contra os nazistas. A única coisa que a guerra teria durado talvez 1 ano mais ou 2 anos mais, mas os soviéticos estavam decididos a ganhar essa guerra. Os soviéticos criaram um exército de milhões de homens e mulheres. E se você olhar a quantidade de aviões que os soviéticos produziram em relação aos alemães, se você olhar a partir de 43 em diante, os milhares de tanques que os soviéticos produziram a mais que os alemães, esse 3 vezes mais, geralmente, em tudo. Outro ponto que você citou agora sobre a tecnologia, né, da União Soviética. A União Soviética termina a Segunda Guerra Mundial com uma tecnologia extremamente avançada na época e algo que também não é contado. É contado como se a União Soviética eles tivessem uns armamento pobrezinho, não tinha avião direito, não tinha nada, e só os Estados Unidos que tinha armamento de ponta, aviões bons, só eles que tinham tecnologia. Isso também é vendido. Sim. Eu falei antes da Batalha de Kursk, bem lembrado,
lembrado, dos tanques, né? Sim. A Alemanha não se gabava de ter os melhores tanques do mundo, Sim, na época, os Panzer, né? Isso. Então eles se vangloriavam com isso. E na batalha de Kursk eles perderam 400 dos seus melhores tanques que eles achavam. Por quê? Porque os tanques soviéticos eram já muito superiores. Os tanques soviéticos, eles criaram um tanque giratório na Segunda Guerra Mundial. Eles desenvolveram os trabalhadores operários soviéticos. Eles projetavam tanques que, olha, e que se destacaram na Segunda Guerra Mundial e se tornaram superiores. Então, essas questões, claro, o Ocidente criou a Guerra Fria. O problema é que a Guerra Fria que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, no término da Segunda Guerra Mundial, fez com que os Estados Unidos dominassem a propaganda aqui no Ocidente. Aqui ela botou uma cortina de ferro aqui para nós. Então, nada da União Soviética veio para nós, praticamente. Exato. E aqui para nós valia a propaganda de Hollywood, as propagandas das TVs. Aí nossa imprensa brasileira, por exemplo, que ela não passa de um quintal, né? A nossa imprensa brasileira não passa de um quintal americano ou de uma extensão, de uma filial da imprensa americana. Tudo que o Pentágono faz, pode observar, quando os Estados Unidos fazem uma guerra, do lado de quem fica a imprensa brasileira? Sempre do lado americano. Ela nunca se posiciona pelo lado do inimigo americano. As mentiras inventadas contra a União Soviética de que a população, especialmente as mentiras envolvendo Stalin, né? De que a população, meu Deus, os soviéticos tinham medo de Stalin porque Stalin era tão ruim quanto Hitler, que eles colocam, né, na história, né, nos alguns lugares que comentam, né, isso, que Stalin era tão ruim, tão ditador quanto Hitler, que o povo tinha medo de Stalin e que trabalhava, né, para o exército da União Soviética por medo. Era isso que eles colocavam, que o povo estava lá nas fábricas fazendo as armas, produzindo as armas, porque eles tinham medo que Stalin ia chegar lá e chicotear todo mundo. Era isso que eles colocavam. É a propaganda contra o socialismo. Engraçado que eles não contam que, na verdade, quem tinha medo era o exército alemão, né, a população alemã, que trabalhava por medo, que tinha medo de Hitler. Era literalmente dos nazistas. E a Alemanha também perdeu muitas coisas porque a própria população começa a sabotar a produção de armamento da Alemanha, porque essas pessoas não queriam estar muitas vezes envolvidas ali, estavam trabalhando forçosamente, enquanto na União Soviética as pessoas trabalhavam porque tinham o objetivo, né, de vencer o fascismo. Então, a União Soviética também consegue desenvolver o seu armamento muito com cooperação coletiva da população, né, que se juntou com esse objetivo, a nação se unificou com o objetivo de vencer o fascismo, né? Então, tudo isso tanto que os americanos diziam no começo da guerra, não, o Stalin, o Exército Vermelho, ele vai se implodir porque os generais que são da época do czar, eles vão tudo se rebelar e eles vão pro lado dos nazistas. Eles insinuavam isso. Eles achavam, não, todos os generais, não fosse de onde, mesmo aqueles antigos generais que serviram na época do período da família Romanov, ou dos czares, conhecidos como os czares russos, todos eles trabalharam unidos na guerra, foram generais que se submeteram ao comando de Stalin e do exército, e, portanto, todos cumpriram seu papel. Então, tanto que foi uma grande generais, surpresa, tanto que foram muito superiores os generais soviéticos aos generais nazistas. Foi uma surpresa para o próprio Hitler, que ele achava que conforme ele fosse avançando a União Soviética, as pessoas iriam se rendendo e indo para o lado dos nazistas, né? Porque na Europa foi o que aconteceu. Né? Ele achava que na União Soviética ia acontecer o mesmo. E até o próprio Hitler comenta, ou enfim, o exército nazista comenta, que o único lugar onde eles tiveram menos resistência talvez foi ali na Ucrânia, onde mais ou menos aceitaram um pouco mais os nazistas. Mas dali em diante, onde eles chegavam, as pessoas não se rendiam. A cidade de Odessa e de Sebastopol, ali da Crimeia, na região da Crimeia, todos tiveram grandes... Odessa, se eu não me engano, nunca caiu de verdade para os nazistas.
houve uma resistência na Crimeia ali enorme. Não. Então os nazistas tiveram grande trabalho ali. Então, assim, claro, quando eles ocuparam, era interessante, quando eles foram para a Batalha de Stalingrado, o general Paulus prometeu para o Hitler que em 14 dias tomaria Stalingrado. Então, assim, e o Hitler acreditando piamente nisso ali, e depois veio a pior dor dele que nós falamos antes. E eles não tinham ido nem preparados para o inverno russo, porque eles achavam que ia ser tão rápido que eles iam voltar tomar antes poucos do inverno. dias. É. E aí o inverno russo foi chegando, eles não tinham o mesmo preparo que os combatentes, que os soviéticos tinham, né? Porque lutar no frio é diferente, né? Posso contar uma historinha do frio? Pode. Olha, isso nunca se escuta aqui no Ocidente, mas teve uma passagem interessante na Batalha de Moscou. Quando os alemães estavam ali perto de Moscou, nas portas de Moscou, e o inverno tinha chegado, então, claro, tinha gelo na região. O que a União Soviética fez? Ela trouxe um batalhão do exército lá da Sibéria, soldados altamente treinados no frio, que eram esquiadores. Na realidade, eram soldados esquiadores. Eles chegaram, combater o exército alemão, tiraram as camisas, eles foram sem camisa e em cima do gelo, claro, com seus esquis, seus fuzis, e começaram só para humilhar os alemães. Então eles humilharam o exército alemão fazendo isso também é muito pouco contado, pouca gente sabe dessa história, mas existem algumas peculiaridades assim da Segunda Guerra Mundial que chamam muita atenção, que a gente até tem que rir, porque como esses soviéticos eram soldados superior, bem treinados para o frio, comparar ao exército alemão, que também é uma região fria, mas eles não estavam preparados. Eles acreditavam na Blitzkrieg. Eles achavam que em poucos dias eles iriam tomar a União Soviética, a União Soviética ia se render, como tu falou, que o povo iria aplaudir a entrada deles, como aconteceu na Áustria. A Áustria eles tomaram em 24 horas, sei lá quantas horas eles tomaram a Áustria, porque daí não teve resistência. Como na região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, praticamente não teve resistência, e a Polônia, que era frágil, e os países nórdicos também, praticamente ninguém teve resistência. E lá também, imagina, os países nórdicos dominam o frio, tanto quanto os russos, ao menos os russos da Sibéria, porque não é toda a Rússia que é frio, porque a Rússia ocidental não é tão frio. Então, assim, a questão, claro, foi ali de compreender. Os soviéticos, eles compreenderam o que era o nazismo. Eles estavam preparados política e ideologicamente. Claro. Eles compreenderam. Eles sabiam que o povo eslavo, eles são eslavos, né? Então, eles sabiam que o Hitler, há muitos anos antes, vinha já pela imprensa mundial dizendo que tem que exterminar a União Soviética, que o povo eslavo é um povo inferior a eles. Eles diziam que a União Soviética iria ser colonizada pelos arianos. Eles iam tomar a União Soviética e iam fazer uma colônia de alemães e de arianos para produzir alimentos ali e alimentar esse império alemão. Então, claro, os soviéticos estavam vacinados. Eles começaram logo a perceber isso nos primeiros meses. Ora, os soldados que eram prisioneiros não acabavam. Os que eles fuzilavam na retaguarda, matavam com fome, botavam eles em guetos e matavam simplesmente com fome, não davam comida. E o que eles não matavam, levavam para trabalhar. Levavam para a Europa e levavam para os campos para trabalhar em campos de concentração. Ora, quando essas notícias se espalharam por toda a União Soviética, os soviéticos viram, para nós não tem alternativa. Tanto que a coisa era tão... No início da guerra, os soviéticos não tinham nem arma para todos os soldados. Eles formaram grandes... Às vezes, 3 soldados soviéticos tinham que ir com um fuzil só. Olha só que situação grave, que situação ruim. Mas era o meio. Se um morria, você pegava o fuzil daquele que morreu. Então assim começou. Claro, no final, evidentemente, como falamos já, a União Soviética produziu uma imensidão de armas e os soldados soviéticos estavam abastecidos com armamento. Mas no início, a população civil, eles não tinham como que aderiu, que foi também para a defesa da pátria, eles não tinham armas para... E muitas vezes tinha que se valer da arma do companheiro que morreu na batalha.
Então, muito bem, pai. Eu penso que então vamos finalizando o tema. E então eu gostaria que a gente relembrasse que a União Soviética, se não fosse o Exército Vermelho Soviético, talvez a gente sabe-se lá que ponto o mundo estaria, né? O nazifascismo teria avançado e que tipo de sociedade talvez nós estaríamos vivendo hoje. Então, graças a esse exército brilhante que foi muito resistente, né? Que tinha uma ideologia política, como você bem comentou, socialista muito forte. Eles já eram muito preparados, e aí não estamos só falando em questões físicas de luta, de guerra, mas estamos também falando ideologicamente, né? Eles eram muito preparados. E também reconhecer a importância de Stalin, né? Para a vitória da Segunda Guerra Mundial, porque eu acho que talvez o Hitler devia ter pesadelos com o Stalin, né? Eu também acho. Né? Ele devia ter muito medo do Stalin, porque Stalin foi o verdadeiro coveiro dos nazistas, né? A gente tem que reconhecer. Ele conseguiu mobilizar a União Soviética sob a sua liderança. Mas dizer mais, veja só, por que nós temos que, de fato, novamente comemorar esses 80 anos da vitória sobre o nazifascismo? Como você lembrou, aonde teria parado a humanidade se os nazistas ganhassem essa guerra? A humanidade teria caído num obscurantismo que talvez duraria décadas, um século, para a humanidade sair disso. Sei lá quando. E milhões, imagina, o sonho era eliminar todas as raças inferiores, que eles chamavam. E não ia sobrar um africano, não ia sobrar um asiático. Até nós, né? Aqui todo mundo aqui, os latinos todo mundo iria padecer, iria morrer. Então eu acho por isso que nós temos motivos não só para comemorar os 80 anos agora, daqui a 1000 anos a humanidade ainda precisa estar comemorando essa vitória, porque essa não foi uma vitória de um exército só, ou daqueles exércitos que combateram o nazifascismo, mas foi uma vitória da humanidade. Aqui, inclusive, nós temos a FEB, nós mobilizamos 25 mil soldados do Brasil para ir para a Itália também. O Brasil teve sua participação, né? Vamos reconhecer isso. E então eu acho que é uma homenagem a todos os que morreram, 60 ou 70 ou 75 milhões de pessoas que morreram, homenagear essas pessoas, todos que se sacrificaram pela derrota do nazifascismo, merece o nosso reconhecimento. A humanidade toda precisa, e para que isso não se repita mais na humanidade. Porque a história poderá se repetir, se nós não tiver memória, ela poderá se repetir. Por isso que é bom comemorar e a gente rememorar a história da humanidade, para a gente nunca mais cair nesse obscurantismo que foi esse tal de nazismo e esse fascismo, que ainda fica hoje rondando em nosso meio. Com certeza, que a gente não cometa mais esses erros, não é mesmo? Então, vamos encerrando por aqui o nosso programa, então. Gostaria de agradecer a todos que assistiram, e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.